Senhoras e senhores, boa noite. Solicito ao seu secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Boa noite. Vereador André Menezes. Presente. Vereador Presidente João Paulo. Presente. Vereador Pastor Angelino. Presente. Vereadora Damires Rinaldi. Vereador Erivelto Jânio. Presente. Vereador Professor Eustáquio. Vereador José Plaporte, presente. Vereador Vado Silva. Presente. Vereador Professor Oswaldo Barbosa. Presente. Vereador Pedro Américo. Vereador Renato Pelé. Presente. Vereador Santos José. Presente. Vereador Fernando Bandeira. Havendo número regimental, declaro aberta a sexta sessão ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 31ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete. Sob a proteção de Deus e em nome do povo lafaetense, iniciamos nossos trabalhos. Um aviso a todos que a partir de terça-feira nossas transmissões serão ao vivo, pelo Instagram e pelo nosso canal no YouTube. Antes da gente passar a leitura da ata, gostaria de pedir a todos que a gente respeitasse um minuto de silêncio. O falecimento do nosso particular amigo, pastor Boaventura, um vereador íntegro, exemplar, que esteve nesta casa por quatro mandatos. Que Deus o tenha em bom lugar. Solicito serviço de secretaria que seja feito um voto de pesar, em nome de todos os vereadores e funcionários desta casa, família do senhor José Boaventura. Passaremos a leitura da ata. Ata da 5ª sessão ordinária da primeira sessão legislativa ordinária da 31ª legislatura da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete, realizada dia 19 de janeiro de 2021, nesta cidade de Conselheiro Lafaiete, Estado de Minas Gerais, no Palácio Legislativo Municipal, sob a presidência do vereador presidente João Paulo Fernandes Rezende, às 19h30, na sala de sessões, com a presença de 13 vereadores, com participação remota da vereadora Damires Rinaldi, nos termos do previsto no inciso 4º do artigo 2º da portaria número 025/2020, o senhor presidente declarou aberta a sessão expediente ofícios da Câmara Municipal de Casa Grande, informando a mesa diretora eleita e do Ministério Público de Minas Gerais, comunicando a suspensão temporária das atividades presenciais nas promotorias de justiça de Conselheiro Lafaiete. Indicações números 002, 011, 051, 052, 053, 055, 060, 061, 066, 067, 072, 085, 086, 087, 093, 113, 114, 125, 126 e 127, 2021. Requerimentos número 017 a 026, 028 a 035, 2021. Deram entrada em pauta os seguintes projetos de lei complementar números
número 001-E-2021. Institui o Programa de Recuperação Fiscal de Conselheiro Lafayette, Refis Municipal 2021, e dá outras providências. De resolução número 001-2021, dispõe sobre a redução do salário dos vereadores e do auxílio de encargos gerais do gabinete enquanto penduraram os efeitos da situação de calamidade pública relativa à pandemia do coronavírus, de autoria do vereador José Lisboa Laporte. De lei número 03/2021, institui o Programa Municipal de Prevenção ao Suicídio e da Promoção da Saúde Mental no município de Conselheiro Lafayette, Minas Gerais, de autoria do vereador Erivelto Jaime Martins da Silva. Projeto de lei número 004/2021 dispõe sobre o reajuste da unidade padrão de vencimentos, UPV, vencimentos em reais, e dá outras providências. Projeto de lei 005/2021 concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Conselheiro Lafayette e altera os anexos 3º e 4º da lei número 5.147, de 23 de novembro de 2009, de autoria de todos os vereadores. Comunicado número 004/2021 aos membros da Comissão de Legislação e Justiça, informando que os projetos de lei números 001 e 002/2021 já se encontram à disposição para emissão do parecer no prazo de 10 dias. Palavra franca. Dela fizeram uso os vereadores Oswaldo César da Silva, Oswaldo Alves Barbosa, Washington Fernando Bandeira, Pedro América de Almeida e Sandro José dos Santos. Ordem do dia. Aprovados os requerimentos números 014, 016 e 027/2021. Retirado pelo autor o requerimento número 015/2021. Antes de encerrar a sessão, o presidente João Paulo Fernandes Rezende, atendendo ao requerimento verbal do vereador Sandro José dos Santos, determinou à Secretaria da Câmara o envio do ofício ao Departamento de Edificações e Estradas da Rodagem de Minas Gerais, requerendo uma operação de tamponamento de buracos na BR-482, especificamente no trecho que liga a cidade de Conselheiro Lafayette, a cidade de Itaverava e Catas Altas da Noruega, e ao deputado estadual de Minas Gerais, Glaicon Frango, para que possa interceder junto ao governo estadual para tratar dessa situação. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão, convocando os vereadores para a próxima, dia 21 de janeiro, no horário regimental. Em discussão, ato. Não havendo que discutir, em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovada a ata, segue as assinaturas. Só lê isso aqui. Pequenina aqui, onde tinha uma loja de roupa da Kids, ali naquela loja ali, tá aberto, o vazio de carro, tava aberto, eu liguei. Aí minha menina foi no psicólogo, pediu ela pra poder pegar pra mim. Desconto duas, R$22 duas. Passaremos ao expediente. Convite da Assembleia Legislativa de Minas Gerais para a posse da mesa eleita para o segundo biênio da 19ª legislatura. Senhor presidente, esta secretária acusa o recebimento do ofício número 001/2021, de 5/1/2021, da presidência da Câmara Municipal,
comunicando a posse da nova mesa diretora do Legislativo, eleita para o exercício 2021. Com os cordiais cumprimentos, apresenta-se votos de pleno êxito durante a nova gestão. Rita de Cássia de Melo, secretária Municipal da Saúde. Senhor presidente, em referência ao requerimento 001/2021, de autoria do edil Pedro Américo de Almeida, informamos que as providências estão sendo tomadas para que os transtornos causados à população, principalmente a que diretamente depende do transporte coletivo para a locomoção, sejam dirimidos. Segue a nota de esclarecimento publicada pela imprensa do município para conhecimento da população. Nota de esclarecimento e ação presidente. A Prefeitura Municipal de Conselheiro Lafaiete, diante da forma precária como o transporte coletivo vem sendo prestado pela empresa Viação Presidente, demonstrando total falta de respeito e compromisso com a população, do não cumprimento do contrato de concessão e mediante a inúmeras reclamações dos usuários no município, entende pela impossibilidade de continuidade de prestação de serviço por esta empresa. O Executivo informa que segue atento a toda essa situação que envolve o transporte coletivo urbano e tem realizado reuniões periódicas, notificando a empresa em diversas ocasiões, visando buscar soluções para minimizar os impactos negativos e encontrar alternativas que garantam a segurança e a qualidade do serviço aos usuários. Considerando os notórios transtornos por que passam usuários do transporte coletivo urbano e o não cumprimento das cláusulas contratuais, o governo do município decretou, na tarde desta segunda-feira, 18/1, estado de urgência e a Secretaria Municipal de Defesa Social fica autorizada a realizar contratação emergencial de empresa coletiva para minimizar os transtornos e atender a população. Seguimos juntos no propósito da redução desses problemas. Secretária de Governo Simone do Carmo. Senhor presidente, em referência ao requerimento 005/2021, de autoria do edil Washington Fernando Bandeira, informamos que o projeto de lei que instituiu o Programa de Recuperação Fiscal de Conselheiro Lafaiete, Refis Municipal 2021 e da outras providências, foi protocolizado na Câmara Municipal no dia 19/1/2021, sob o número 033397. Secretária de Governo Simone. Senhor presidente, em referência ao requerimento 011/2021, de autoria do edil Pedro Américo de Almeida, informamos que o mesmo foi encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Social para a programação da realização do solicitado por Vossa Senhoria. Secretário de Governo Simone do Carmo. Notificação número 056/2021. Necessidade de verificar a possibilidade de funcionamento da farmácia municipal nos finais de semana e feriados, criando uma escala de serviço para tal finalidade, deixando um funcionário de plantão ou de sobreaviso na sua residência. Vereador Oswaldo César da Silva. Indicação número 068/2021. Necessidade de estudo da sinalização semafórica situada na rua Benjamin Constant com a rua João Franco Ribeiro, alterando o tempo de espera da seguinte forma. Sugiro diminuir esse tempo para 20 segundos, deixando o tempo de abertura do sinal por pelo menos 40 segundos. Vereador Oswaldo César da Silva. Indicação 073/2021. Necessidade de determinar ao setor competente que proceda ao calçamento na rua Constantino Antunes Ferreira, bairro Paulo VI, por toda a sua extensão. Vereador Erivelto Martins. Indicação número 076/2021. Necessidade de determinar ao setor competente que proceda à retirada da mão dupla na travessa Júlia Delfina, no bairro Campo Alegre dos Carijós. Vereador Erivelto Martins.
Indicação número 077 de 2021. Necessidade de determinar o setor competente que proceda à limpeza do espaço público localizado à rua Daniel Salipa, número 15, bairro Real de Queluz, para a prática esportiva e interação dos jovens do local. Vereador Erivelto Martins. Necessidade de operação tapa-buraco em toda a extensão da rua Francisco Tereza da Costa, no bairro Santo Agostinho, vereador Angelino Cláudio. Indicação número 083, 2021. Necessidade de operação tapa-buraco, limpeza de bueiro e drenagem em toda a extensão da rua Cid Franco, no bairro Santo Agostinho, vereador Angelino Cláudio. Indicação número 084, 2021. Necessidade de tampar um buraco na altura do número 150, na rua Mércia Verdolim Caixeta, bairro Santa Matilde, vereador Angelino Cláudio. Indicação número 088, 2021. Necessidade de instalação de bueiro à rua Santa Maria, esquina com a rua Emoresta, vereador João Paulo Fernandes. Indicação número 089, 2021. Necessidade de instalação de uma academia ao ar livre na Praça da Bandeira. Vereador João Paulo. Indicação número 090, 2021. Necessidade de reforma e manutenção no abrigo do centro da Praça da Bandeira. Vereador João Paulo. Indicação número 92, 2021. Necessidade de solicitar ao secretário de Defesa Social que proceda o reparo na sinalização semafórica da Praça da Paróquia de São João Batista, no bairro São João, vereador Oswaldo César. Declaração número 103, 2021. Necessidade de colocação de proteção na Praça 21 de Abril, no bairro São João, vereador Pedro Américo. Indicação número 104, 2021. Necessidade de construção de uma lixeira comunitária e de melhoria na coleta de lixo na entrada da localidade dos Laranjeiras, próxima à Fazenda das Palmeiras, vereador Pedro Américo. Indicação número 108, 2021. Necessidade de operação tapa-buraco na rua Antônio Amaral, bairro Lourdes, vereador Pedro Américo. Indicação número 122, 2021. Necessidade de reparo, alargamento e inserção de grades de segurança na ponte de ferro localizada na rua Antenor Dutra, bairro São Gonçalo, vereador Eustáquio Cândido. Indicação número 123, 2021. Necessidade de construção de ponte na rua Maria de Lourdes Hebral, bairro São Gonçalo, vereador Eustáquio Cândido da Silva. Indicação número 124, 2021. Necessidade de capina, limpeza e operação tapa-buraco em todas as ruas do bairro Triângulo, vereador Eustáquio Cândido. Indicação número 137, 2021. Necessidade de quebra-molas na rua Maria Duarte Castanheira com a rua Alfredo Zebral, vereadora Damires Rinarli. Indicação número 138, 2021. Necessidade de poda de árvore na rua Antônio Rodrigues de Castro, em frente ao número 114. Vereadora Damires Rinarli. Requerimento número 033, 2021. Senhor presidente, o vereador infracinado na forma regimental, ouvida a casa, requer de Vossa Excelência que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito municipal a fim de verificar a possibilidade de realização de um feirão de IPTU, que consiste na possibilidade dos contribuintes regularizarem sua situação fiscal junto ao município e a possibilidade jurídica de conceder um desconto de pelo menos 50% e o parcelamento em até 10 vezes, tanto do IPTU como dos IPTUs atrasados, devido à situação que enfrentamos no coronavírus. Vereador Angelino Cláudio. Requerimento número 037 de 2021. Senhor presidente, os vereadores infracinados no termo do artigo 192 e dos seguintes regimentos internos da Casa, ouvida a Casa, vem respeitosamente
a presença de Vossa Excelência com fundamento na autonomia dos municípios para disciplinar a respeito das medidas de enfrentamento ao Covid, reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, requerer encaminhamento de expediente ao prefeito municipal solicitando a análise da viabilidade de expedição de decreto que autorize ou integrar o funcionamento das atividades do Centro de Formações de Condutores, a realização de exames teóricos de formação e de reciclagem de condutores, assim como de exames práticos de direção veicular, inclusive das motopistas, desde que observados os protocolos sanitários expedidos pelo Departamento de Trânsito de Minas Gerais. Vereadores José Plaporte, Erivelto Martins, vereador Angelino Cláudio, vereador Oswaldo César da Silva. Requerimento número 040/2021. Senhor Presidente, a vereadora infraassinada, nos termos do artigo 196, inciso 1º do Regimento Interno, requer, ouvida a casa, na forma regimental, que Vossa Excelência encaminhe expediente ao prefeito municipal solicitando as seguintes informações. Atualmente, quantas monitoras de educação inclusiva encontram-se contratadas? Há possibilidade de abertura de novos concursos? Há possibilidade de criação de um regimento interno para a categoria? Caso não, qual o impedimento? As monitoras de educação inclusiva têm acesso à qualificação gratuita? Se sim, são devidamente divulgadas? As monitoras de educação inclusiva possuem uma coordenadora para lhes auxiliar e lhes apresentar? Quais são as funções que se enquadram nas monitoras de educação inclusiva? As monitoras de educação inclusiva são aproveitadas em função diversa? As monitoras de educação inclusiva recebem algum tipo de benefício, como vale transporte? E quanto à insalubridade? As monitoras têm acesso aos laudos e atividades dos alunos assistidos? Vereadora Damires Rinaldi. Requerimento número 041/2021. Senhor Presidente, o vereador infraassinado nos termos do artigo 192 e seguintes do Regimento Interno, após manifestação do soberano plenário, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência requerer que seja enviado o expediente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para que nos informe quanto aos benefícios eventuais de auxílio funeral previsto no artigo 6º da Lei Municipal número 5.153, de 22 de dezembro de 2009. Foram custeados pelo município e os valores gastos com sua concessão no período compreendido entre 1º de janeiro de 2017 a 31 de dezembro de 2020, discriminando tais informações mês a mês. Vereador Fernando Bandeira. Comunicado número 005/2021. Comunicamos aos membros da Comissão de Legislação e Justiça, vereadores Pedro Américo de Almeida, Damires Rinaldi e Washington Fernando Bandeira, que os projetos abaixo relacionados já se encontram à disposição da comissão para parecer e que o prazo regimental para o mesmo é de 10 dias, conforme dispõe o 4º artigo do 106 do Regimento Interno. Projeto de Lei 004/2021 dispõe sobre o reajuste da unidade padrão de vencimentos, UPV, vencimentos em reais e da outras providências. Autor executivo. Projeto de Lei 005/2021 concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Conselheiro Lafaiete e altera os anexos 3 e 4 da Lei número 5.147, de 23 de novembro de 2009. Todos os vereadores.
Parecer da Comissão de Legislação e Justiça e Redação ao projeto de lei número 039/2021. Relatório. O projeto de lei ordinária número 039/2020, que da nova redação inclui dispositivos em artigo da lei número 3.597, de 14 de dezembro de 1994, objetivando adequação referente à avaliação do estágio probatório e da outras providências, de autoria do Poder Executivo, vem a esta comissão para emissão de parecer, de conformidade com o artigo 89, inciso 2 do Regimento Interno. Fundamentação. A proposta em questão, em relação à competência, está devidamente amparada pela Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 13, possuindo o proponente competência para deflagrar o processo legislativo. Conclusão. Diante dos argumentos concluímos que o projeto merece seguir para votação em plenário, com a emenda modificativa que acompanha esse parecer. Vereador Pedro Américo, vereador Washington Fernando Bandeira, vereador Damir Sinali. Comunicado número 006/2021. Comunicamos aos membros dos serviços públicos, administração municipal, política urbana e rural, vereadores Eustáquio Cândido da Silva, Sandro José dos Santos e André Luiz de Menezes, que o projeto abaixo relacionado já se encontra à disposição da comissão para parecer, e que o prazo regimental para o mesmo é de 6 dias. Encerrado o expediente, senhor presidente. Encerrado o expediente, passaremos a palavra franca. Senhor presidente, queria pedir uma questão de ordem. Concedida a ordem. Queria mencionar aqui e fazer um pedido de desculpas no momento do minuto de silêncio pelo pastor Boaventura, que eu me engasguei e tive que me retirar, mas presto todos os meus sentimentos diante de todos os familiares dessa casa, que por 4 anos ele esteve aqui prestando, né, seu serviço de agente político. Então, queria prestar os meus sentimentos a todos os familiares e desculpa pela minha retirada, porque realmente eu engasguei e não ia conseguir cumprir, de fato, com o minuto de silêncio. Obrigada. Palavra franca, estão inscritos vereadores Eustáquio, Erivelto, Angelino, Pedrinho, Sandro, João Paulo. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Então, mas resolvido, você quer falar? Mais algum? Não, né? Vereadora Damires. Cada vereador tem um prazo de 2 minutos. Com a palavra, vereador professor Eustáquio. Som. Boa noite, senhor presidente, os que compõem a mesa, seus vereadores, meus amigos, os funcionários dessa casa, a todos o público que está aí presente. E deixo aqui também, né, meus cumprimentos, meu sentimento à família aí do pastor Boaventura. Pessoal, eu vim aqui hoje para falar do Sistema Único de Cadastramento e Encaminhamento para Matrículas. É o SUSEM. É que todas as crianças do município têm que se inscrever nesse sistema, que é uma coisa do governo. E o que aconteceu? Os municípios, que são mais de 853 municípios,
se aderiram a esse sistema. Quem não fizer o cadastramento vai arrumar problema, porque todos são obrigados a entrar nesse sistema. E está acontecendo de muitas reclamações. Poxa, mas eu moro em tal bairro, o meu nome foi para tal escola. Agora, nesse momento, o que temos que fazer é todos se cadastrar. Não tem jeito de ficar fora desse cadastramento, né? Depois que tudo tiver cadastrado, aí vai rever essa situação. Então, é mais como a título aí de uma orientação que todos devem se inscrever. Se inscrever, que já estão inscritos, que todos devem fazer a matrícula em qual escola foi designado. Só isso. Uma boa noite. Com a palavra, vereador Erivelto. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssima vice-presidente, excelentíssimos vereadores, servidores da casa, a todos os demais presentes, boa noite a todos. Venho aqui deixar minha indignação com o que eu passei na pele no Hospital Maternidade São José. Como é de conhecimento de alguns, perdi meu pai no mês passado. E alguns fatos dentro do hospital me deixou muito triste. Para ter uma ideia, no dia do falecimento do meu pai, quase na hora do sepultamento, me ligaram informando que ele havia sido morto. Olha que absurdo. Quase na hora do sepultamento me ligaram avisando que ele tinha sido morto. E isso é uma coisa que abalou bastante a gente, porque é um hospital do porte do Maternidade São José, chegar ao ponto de acontecer um erro desse, deixa a gente muito preocupado. E um fato que aconteceu também recentemente, após o passado um mês, agora no dia 17 fez um mês, dia 19, ligaram para o celular da minha mãe, perguntando, do Hospital Maternidade São José, perguntando como foi a pós-cirurgia do meu pai, depois de um mês, praticamente. Isso é um absurdo, a gente pega o conhecimento disso aí, que a organização do hospital está falha, e isso aconteceu comigo, pode acontecer com a família de cada um de vocês aqui, é um absurdo. É isso que aconteceu. Além disso, tem diversas notícias diárias. Senhor presidente, só mais um minutinho aqui. Além disso, tem diversas notícias diárias de mazelas, coisa errada que acontece. Junto ao prefeito, e contando com o apoio de todos os vereadores, eu peço a ajuda de todos os vereadores para procurar a gente se unir e fiscalizar e tentar achar melhorias para essa situação. Como acontece no Maternidade São José, acontece também no Pronto Socorro e acontece em vários lugares aqui da cidade. Então, eu conto com o apoio aí de todos os vereadores aí, a minha indignação é essa. Uma boa noite a todos, muito obrigado. Com a palavra, vereador Pastor Angelino. Muito obrigado, vereador Nivel.
Senhor presidente, magna mesa, excelentíssimos senhores vereadores, público presente e você também que nos acompanha pela rede social, pelo canal do YouTube, boa noite. Nesse momento eu quero dizer a todos os senhores onde nós estamos focados, trabalhando de uma forma muito forte para que a nossa cidade e os nossos bairros da cidade de Conselheiro Lafaiete seja melhorado de uma forma muito bacana, para que venha realmente trazer melhorias para os nossos munícipes. E eu tenho estado em vários lugares, inclusive nos PSFs, onde eu constatei algumas irregularidades e eu quero deixar bem claro que nós precisamos realmente de cobrar melhorias, e não são melhorias que não seja de uma forma simples, né? Mas uma melhoria que seja precisa para os funcionários que estão trabalhando nos PSFs. Para conhecimento de todos, presenciei vários, não foi um, mas vários PSFs que estão com falta de bebedouro. Os funcionários dos PSF reclamou que não tem água para eles beberem. Eles têm que levar água da sua própria casa, se eles quiserem beber uma água. Então, nós precisamos dar uma condição melhor para os profissionais de saúde, dar realmente uma melhoria para os funcionários da saúde, para que eles também possam dar condição para todos aqueles que vão procurar o PSF. Estou comprometido com o povo de Conselheiro Lafaiete de uma forma muito especial. Estou sempre junto das comunidades, procurando realmente o melhor. Tanto é que, com certeza, vou me esforçar o máximo para que realmente eles possam ter uma vida mais digna e uma vida mais feliz. Muito obrigado e uma ótima noite. Com a palavra, vereador Pedrinho. Senhores vereadores, vereadora Damires, seja bem-vindo, né? Só presencial, você nunca faltou, mas presencial é melhor. E a assessoria da Câmara e os assessores estão presentes, todo por presente, uma boa noite. Reforçar as palavras do companheiro Erivelto, né? O que ele falou aqui, a questão da saúde, a gente vê às vezes, alguns programas aí na imprensa, falando da saúde, que a situação da saúde está boa, a gente vê, né? Na campanha mesmo a gente viu isso. Mas só sabe que está ruim quem passa por aquilo, igual o Erivelto passou, né? Só, né, Erivelto? Quem passa na pele é diferente, eu falo que já passei. E muitas das vezes a saúde está ruim, não é falta de recursos, é mal administrada a saúde, né? É uma má gestão, né? E aí a gente vê como que o nosso povo está sofrendo, né? Você vê que, infelizmente, tem atendimento diferente, sim. Certas pessoas têm um atendimento privilegiado. Aquele coitado que não tem muita condição, fica pedindo favor ao vereador aí, ligando para deputado, ver se tem jeito de fazer alguma coisa. Eu acredito que todos os vereadores já passaram por isso aqui. E a gente não sabe o que fazer. E aí, Erivelto, a gente, com muito pesar, ouve a sua fala, viu? E força de Deus, né, que não foi fácil para você, mas nós temos que fiscalizar sim, pode contar comigo. Pastor Angelino falou também, PCF, eu já visitei todos os PCF. Tem PCF, pastor, que está lá, o bebedor novinho da caixa, e eles não têm água para beber, né? Tem bebedor que não funciona, porque não tem uma tomada para ligar na parede. Você acompanhou isso, não é verdade? Tem PSF, que o banheiro está estragado, porque às vezes a descarga é uma coisa mínima lá. Tem que arrumar. Só concluir, senhor presidente. É coisa que tinha que ter uma pessoa para fazer uma manutenção nos PSF, antigamente tinha, e não tem, né? Às vezes uma torneira vazando água lá, por causa de uma buchinha, né? E também, senhor presidente, agradecer aqui, publicamente,
A secretária da Assistência do Desenvolvimento Social, a Magda, ela pessoalmente hoje, ela foi na comunidade que nós falamos sempre aqui na Câmara, comunidade Macuco, lá em Água Limpa. Ela foi pessoalmente com a assistente social fazer o cadastro daquelas famílias que vivem em situação precária. Eu achei uma atitude muito boa dela, muito bacana. Queria que chegasse ao conhecimento do prefeito, do como ela trabalha bem, com carinho, atendendo a sociedade, né? E porque quando às vezes tem defeito, a gente critica, né? Mas eu queria deixar isso aqui para o pessoal saber, que ela foi muito importante, de imediato, foi lá pessoalmente, conversou com as pessoas e viu a necessidade de cada um, vendo se está sendo bem acompanhado. Muito obrigado, uma boa noite. Com a palavra, vereador Sandro José dos Santos. Boa noite, senhor presidente, vereadora, nobres vereadores, público presente, funcionários da casa. Lafaiete perdeu uma grande pessoa. Para quem conviveu com ele nessa casa, como nós tivemos a oportunidade de conviver, era uma pessoa ímpar, uma pessoa de bom trato. O pastor Boaventura sempre foi uma pessoa receptiva. Eu não tenho, assim, no meu conhecimento, nada que pudesse desaboná-lo quanto ao caráter dele. Me lembro bem, eu acho que o vereador João Paulo, Pedro Américo e Fernando Bandeira, quando do falecimento da neta dele, né, que ele quase teve a mesma passagem, e ele conseguiu reunir forças e continuar nessa casa, que foi uma situação bem difícil. E vale ressaltar que o pastor começou a sua vida social na paróquia de Santa Terezinha. Ele construiu a capela de São Vicente. São José, aquela de São José? A capela de São José, que a Sociedade São Vicente de Paula também usa para suas reuniões. Então, assim, independente do credo que ele tenha escolhido a qualquer tempo da vida dele, ele sempre foi um homem de Deus que procurou fazer as coisas certas. Então eu acho que eu posso dizer em nome de todos aqueles que estão aqui e aqueles que passaram por aqui e conviveram com ele, que Lafaiete perdeu um pedaço de conhecimento, de boa vontade e de boa aventura. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador João Paulo. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, público presente. Senhora presidente, né? Desculpa. Senhora presidente, o Sandro disse mais ou menos que eu ia falar. E eu hoje perdi um grande amigo, uma pessoa que eu sempre admirei, respeitei, um homem íntegro, honesto. E Lafaiete perde hoje uma referência política. E ele está gravado na história da Câmara de Conselheiro Lafaiete como o primeiro negro a ocupar a cadeira de presidente da Câmara. Muitos podem achar que é pouco, mas para a gente que sabe da nossa história, a gente sabe que é uma vitória grande. Então, que o pastor seja recebido e agora ele já está nos braços de Deus, pelas bondades que ele fez aqui na terra, com certeza ele está num lugar melhor que a gente. Senhor presidente, outro assunto que me traz essa tribuna é falar da emoção que eu tive, que o prefeito me chamou para representar a casa no recebimento das vacinas. Foi um momento único. Acho que foi o momento que mais me deu uma alegria de estar como vereador durante esses 8 anos, agora vai inteirar 9. Foi minha maior alegria. Foi o recebimento daquela vacina e ver aquelas 3 profissionais de saúde recebendo a primeira dose. Eu acho que o prefeito, a secretária de saúde tiraram um peso das costas enorme.
É uma responsabilidade muito grande. Outro assunto, senhora presidente. O Erivelto falou da mazela da maternidade. Nós vamos convidá-los a uma reunião aqui, Erivelto. Pode ficar tranquilo e isso será cobrado. Não pode acontecer nem com você nem com ninguém. É um absurdo isso. E já fica para a próxima. Boa noite a todos. Com a palavra, a vereadora Damires. Ilustríssimo senhor presidente, colegas vereadores, público presente, funcionários da casa, boa noite a todas, todos e todos. O que me traz nessa tribuna hoje é uma situação que nós vivenciamos todos os dias e eu não podia deixar de utilizar essa tribuna, essa palavra franca, para a gente reforçar ainda mais o que nós, mulheres, vivemos diante da violência doméstica, diante da violência familiar. Ontem, uma jovem de 17 anos foi morta a pauladas pelo seu ex-companheiro, e isso é um retrato de uma violência que todos os dias nós, mulheres, enfrentamos, e é um reflexo de uma sociedade, de uma cultura machista e patriarcal todos os dias. E é importante, enquanto nós aqui, agentes legislativos, né? Hoje, por coincidência, a gente marcou uma reunião junto com os policiais militares, junto com a patrulha de prevenção à violência doméstica, para mostrar os nossos dados da nossa cidade, a realidade da nossa cidade. E essa coincidência foi positiva exatamente para nos alertarmos, enquanto agentes políticos, para fazer e formular políticas públicas eficazes no combate e prevenção da violência doméstica no nosso município de Conselheiro Lafaiete. Então, eu peço, prezados vereadores, que nós nos unemos as nossas forças para elaborar essas políticas públicas. A gente sabe que a gente tem uma lei já, por essa casa, que já foi sancionada desde 2010, que prevê a casa-abrigo para mulheres vítimas de violência doméstica. Vamos nos unir para pedir ao Executivo e executar, de fato, fazer um decreto diante dessa lei para que ela seja implementada no nosso município. Muito obrigada. E para todos que estão nos assistindo, todas as mulheres que estão sofrendo violência doméstica, por favor, não se calem, denunciem e rompam com esse ciclo de violência. Muito obrigada, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. Concedida a ordem. Senhor presidente, o senhor me permita, porque, conversando com alguns vereadores, e o tempo não foi suficiente, mas a gente gostaria que essa casa pedisse ao prefeito municipal para tirar a angústia e a mágoa das pessoas, e a marca que está no coração das pessoas a respeito da vacinação. Quais que serão os critérios usados pelo município para vacinação? Eu tenho recebido dezenas, mas colocar de forma mais clara, até veicular propaganda, porque a gente sabe que só chegou 1.251 vacinas, que vai ser para o pessoal de saúde, e as outras que virão, né? Para que a gente acalme, porque tem muita gente agitada. Inclusive, tinha um grupo que estava se organizando para vir aqui na Câmara para fazer um manifesto. Aí eu expliquei para eles que era para o pessoal da saúde. Eu acho que a gente podia, sei lá, bolar um informativo, tornar isso daí de uma forma mais clara. Se o senhor puder fazer essa gentileza para a comunidade de Lafaiete, eu agradeço a Vossa Excelência. A primeira remessa que chegou são 1.205 vacinas, são todas direcionadas aos agentes de saúde do combate à Covid e ao asilo. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedrinho. Questão de ordem. Concedida a ordem. Peço licença de falar, porque a tribuna hoje foi rápida, né? E, igual Vossa Excelência falou, eu vou falar do pastor Boaventura, é emocionante falar dele, porque você falou que é o único presidente negro, é o primeiro presidente negro, né? Até hoje, o único até hoje, né? É que está ali e representou muito bem, né? Que a gente sabe que, infelizmente, hoje ainda existe
discriminação ao negro, sim, né? Aí, uma pessoa de caráter, né? E o ex-vereador Toninho me ligou hoje, com muito pesar, falando que era para me falar em nome dele aqui, que eu era vereador, Carlos Magno, Toninho, sempre botava em condições diferentes de nossa, pastor. A gente tinha uma posição diferente, mas com muito respeito, né? Ele sempre respeitou todos, né? Tinha divergência política, mas respeitosa, né? E o pastor era uma pessoa assim, apesar que ele era mais idoso que nós, Vossa Excelência mesmo sabe disso, ele dava oportunidade da gente brincar com ele, né? Às vezes a gente até, a Neia, assessora jurídica, um dia até falou comigo, ao respeito, ele é mais velho, entendeu? A gente tinha aquela liberdade com ele era jovem com a gente, né? Isso aí, hoje você pode ter certeza que está, o vereador Sandro falou também que ele foi da Igreja Santa Terezinha, ele era irmão do Santíssimo na Igreja Santa Terezinha, né? Ele foi católico e deixou um grande número de amizade entre os católicos e hoje entre os evangélicos, né? Que tudo é cristão, tudo é filho de Deus, tudo é irmão, né? E foi um exemplo para nós aqui e que nós sigamos o exemplo dele, né? Que possa um pouquinho da bondade dele que nós servimos. Eu não podia deixar de falar aqui que o Toninho pediu para falar em nome dele, pastor, não é porque foi não, né? Ele deixou muita coisa boa para nós aí. Ele era uma pessoa de respeito e dava liberdade a gente de ter liberdade com ele. Muito obrigado. Boa noite, pastor André, né? A Vânia, da igreja que ele participava, quadrangular. Um pesar para todo o município de Conselheiro Lafayette, né? Com muito pesar a gente fala isso, nem sei como é que eu estou conseguindo falar. Do fundo do coração, a família dele a gente sabe que está muito abalada. Nós, infelizmente, não teve nem como ir no velório, a Vânia, mas o João Paulo parece que foi lá rapidinho. Mas aí ele está nos braços de Deus, com certeza. Boa noite. Solicito do senhor secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Passaremos à ordem do dia em primeira e única discussão e votação, o requerimento 017 de 2021. Requerimento 017 de 2021 requer que seja encaminhado o expediente ao Conselho Municipal de Saúde, solicitando que sejam enviadas a esta Casa Legislativa informações acerca do recebimento ou não do plano de vacinação contra o Covid-19 e demais informações de interesse da população como um todo, frente à gravidade que estamos enfrentando. Vereador Vado Silva. A palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Vado Silva. Olha, esse requerimento foi feito, né, no dia 17, né, justamente pela falta de informações sobre essa vacinação. A gente sabe que hoje essa vacinação, que é a linha de frente, principalmente do pessoal da saúde, e ela vem lá com carteirinha do SUS, tem que estar, ela tem que ter o CPF e já vem com o nome de indicação dessas pessoas que vão ser as primeiras a ser vacinadas. Quanto a essa desinformação e também, né, o desespero da população, acha que vai curar, não é curar, é uma prevenção. E a gente sabe, porque hoje tem as regras que têm que ser cumpridas. Sou vítima disso porque eu tenho um programa na rádio, todo mundo perguntando, questionando, por que não vai no asilo, por que não dá. A gente sabe da necessidade de todos, principalmente das pessoas que mais ajudaram. Os motoboys eram ali de frente, você sabe, a Bulgaria ali de frente. Então a gente queria sim, mas devido, né, a falta da vacina, a realidade é essa, que não veio toda, né, nesse montante para vacinar, mas eu creio que até outubro, no máximo dezembro, está todos vacinados. Então, a gente pede a tranquilidade para a população, porque é um momento difícil, são regras, né, o POSIG não é controlada pela Secretaria da Saúde, não é controlada pelo prefeito. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo que discutir em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 17 de 2021, segue a providências cabíveis. Requerimento 018 de 2021. Requer que seja encaminhado expediente para o secretário municipal de saúde, solicitando a adoção de procedimentos mais eficientes
e humano na distribuição de medicamentos, colocando um servidor para verificar a disponibilidade do medicamento prescrito para o paciente no primeiro atendimento, assim como para orientá-lo do local devido para recebimento do mesmo e a documentação necessária, evitando que ele fique longos períodos aguardando desnecessariamente. Solicita também o retorno do atendimento preferencial para os usuários que possuem direito assegurado pela legislação. Vereador Pedro Américo. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 19/2021. Em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedrinho. Esse requerimento feito, eu tenho tido, não sei se os colegas vereadores têm, Damis, muitas reclamações sobre a entrega de medicamentos da Secretaria de Saúde. Aí a gente não pode ouvir toda a reclamação que os outros fazem e, né, às vezes vai prejudicar um servidor que não tem nada a ver, né. Aí eu fiz questão de um dia ir lá ver como é que funciona, né. Eu fiquei lá na fila para pegar um remédio com a pessoa. Eu fiquei lá a manhã inteira e uma parte da tarde, né. Aí eu cheguei na porta da secretaria, aí o rapaz da portaria falou assim, aqui ó, você vai pegar qual remédio? Esse aqui, ó. Aí tem a sua senha aqui, ó. Eu fiquei na fila. Fiquei até, devia ser 8h30, até mais ou menos 10 horas eu fiquei na fila. Aí chegou na hora de pegar o remédio, esse remédio seu não é aqui não, é lá na outra fila. Aí eu peguei outra senha. Aí eu fiquei mais umas 2 horas na fila também. Aí, junto comigo, tinha um senhor com mais de 80 anos, aí eu peguei o remédio que tinha, né? E esse senhor, que ficou lá desde demais comigo, não tem esse remédio não, senhor, não tem esse remédio. Quer dizer, o homem ficou lá uma manhã inteira, a parte da tarde, e não tinha o remédio. A gente está pedindo, eu falei aqui na tribuna, o dia que o vice-prefeito estava aqui, o Marco Antônio, vocês lembram? Para ver se tomava alguma providência, nós já conversamos lá, secretaria e tudo. É porque custa uma pessoa na porta, perguntar à pessoa, qual remédio que você quer? Precisa de um certo documento também, né? Você tem esse documento aqui? Tem? Não tem, eu tenho, né? Se não tem, você vai ter que pegar. Às vezes a pessoa fica na fila lá e chega na hora por causa de um documento, não pega o remédio. E às vezes chega na hora, não tem o medicamento, né? E custa, eu queria que tivesse uma pessoa de conhecimento na portaria para organizar. E lá fica cheio de gente lá dentro, sem necessidade. E que também volte a fila preferencial, é tudo misturado lá, acabou. Tudo misturado lá para todo mundo. Aí a gente queria que lá tivesse uma certa organização, é melhor até para os próprios funcionários, né? E às vezes a pessoa que está na portaria, não menosprezando eles não têm o conhecimento das coisas, não é culpa dele não. Aí uma pessoa que conhece, a secretaria tem muita gente competente que conhece, só para distribuir, a sua filha aqui, a sua aqui, esse medicamento tem, esse não tem, está faltando documento, é uma coisa só para organizar. Excelentíssimo vereador Pedro, dá a palavra. Permito. Acrescentar também, porque a gente vê essa necessidade, não só nessas filas, você vê que na sexta-feira para o atendimento. As pessoas vão consultar no sábado e no domingo, eles têm essa receita, ele só vai receber ela na segunda-feira. Ele vai ficar sem tomar o medicamento na sexta-noite, no sábado, durante todo o dia e no domingo também. Então a gente tem que achar uma forma, um adendo no requerimento do senhor aí, para que se funcione, né, esse fornecimento de medicação durante 24 horas. Porque a gente sabe da necessidade. As pessoas vão consultar na sexta-feira às 20 horas. Eles passam o portuário médico para que ele possa pegar essa medicação. E ela fica sem essa medicação até segunda-feira. Então, eu acho que deveria, sim, ter essa autorização. Muito obrigado. Obrigado pelo apoio e é isso aí, eu quero apoio de todos, é questão de organização, né? Muito obrigado, valeu. Continua a discussão. Não havendo... Com a sua palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Fernando Bandeira. Vou ser breve. Eu me lembro, acho que foi na legislatura passada, acho que foi na passada mesmo, eu fiz um requerimento solicitando que colocasse todos os medicamentos que encontram-se à disposição pelo SUS no nosso município, né, que se desse transparência para ficar mais fácil para as pessoas saberem o medicamento que tem, o medicamento que está faltando. E na época, se eu não me engano, acho que foi até o funcionário Boris, que trabalha na prefeitura, ele chegou a fazer esse trabalho e ficou muito bom. Eu me lembro que na época eu cheguei a entrar no site para poder ver esses medicamentos.
E ficou muito bom o que ele tinha feito lá, espero que esteja continuando. E aí a gente tem que dar, vereador Pedamérico, mais publicidade também para essas pessoas, que elas possam acompanhar perante o site do município, né, que elas possam ficar mais informadas. E também, Vossa Excelência não tirou a razão de cobrar, porque muitas das vezes são pessoas humildes, né, pessoas simples mesmo, que vão até esses locais, e muitas das vezes ficam até perdidos, né, não sabem onde que vai, né. Então, acho que tem que trabalhar mais um pouco com a propaganda, a informação, né, levar isso aí para as pessoas, até mesmo lá dentro da Secretaria de Saúde, colocar lá uma faixa, ou o que for, para todos acompanharem, né, junto ao site do município, né, para poder acompanhar quais medicamentos que tem, porque talvez a pessoa saia de sua casa numa longa distância, para chegar lá e não ter o medicamento, vai ter que voltar. Então, a pessoa já tendo esse, mesmo que a pessoa que não tem internet, né, o vizinho, algum amigo tem, fala, eu tomo tal medicamento, tem como consultar, se está disponível. Se não estiver sendo alimentado o sistema do município, aí sim a gente tem que puxar a orelha mesmo, né, para que eles possam manter esse sistema funcionando. Mas Vossa Excelência está de parabéns no requerimento, e que eles possam começar com bons olhos para os nossos irmãos, né? Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo que discutir em votação, vereadores que concordam com o requerimento permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 18, 2021, segue para providências cabíveis. Requerimento 019-2021. Requer que seja encaminhado expediente à Prefeitura de Conselheiro Lafayette, solicitando que sejam instaladas placas em todos os pontos terminais de ônibus, contendo informações sobre os horários e itinerários dos ônibus municipais. Vereador Vado Silva. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 19/2021. Em discussão. Palavra, presidente. Com a palavra, vereador Vado Silva. Até um momento difícil, né, de pedir, não tem nem ônibus, né, está difícil de gerar placa, mas já a gente, já planejando por futuro, porque hoje a desinformação, principalmente dos usuários dos veículos, do transporte urbano, ele resume no seguinte: às vezes a pessoa não tem essa orientação do horário dos ônibus, ele costuma chegar lá 5 minutos que o ônibus passou, e vai aguardar até 40, 50 minutos, que hoje, naturalmente, os ônibus se passam de meia hora. Então, se ele chegar lá 1 minuto, 2 minutos depois, ele vai ter que aguardar. Então, tem que ter essa informação, para ele ter uma opção, ou ele vai caminhando, ou ele chega no horário certo. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, peço a palavra. Com a palavra, vereador Pastor Angelino. É bem pertinente essa colocação, Vado Silva. Inclusive, hoje mesmo tive também alguém falando comigo em relação às pessoas que não têm dificuldade com a leitura, dá ela a sugestão, né, de forma numérica aos ônibus e melhorar essa qualidade para que as pessoas possam também se locomover aqui na cidade de uma forma melhor, entendeu? E até mesmo as pessoas que não enxergam, ela pode falar para as outras pessoas, olha, o meu ônibus é o número tal, entendeu? Então, isso também é uma ideia bacana. Você me concede uma parte? Sim, fica à vontade. O vereador, é extremamente importante isso que você está falando, até em relação à acessibilidade das pessoas em si, né? A gente vê, por exemplo, nos terminais de ônibus em Belo Horizonte, que tem o painel lá eletrônico, que é audível também, né? Exatamente, o aplicativo, a intenção deve ser sempre a modernidade, né? Então, para que agora, aí, infelizmente, né, o vereador Vado mencionou que nem ônibus temos, que tenhamos ônibus e que tenhamos essa modernidade no nosso município, principalmente ressaltando a acessibilidade, né? Obrigado, vereador. Respeitando também o que está em discussão, como pastor também, eu quero prestar minhas condolências, né, à família do nobre pastor José Boaventura e também à Igreja do Evangelho Quadrangular, em nome de todos os pastores evangélicos da cidade, pelo pesar, né, pelo seu falecimento, e que Deus possa, assim, confortar toda a família. Muito obrigado. Continua a discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, sua excelência, vereador Fernando Bandeira. Muito obrigado, senhor presidente. Vado,
Está aqui, tinha uma lei de número 4.728, de 23 de setembro do ano de 2005, né, que torna obrigatória a instalação de placas, tal, nos terminais. E aí, nós entramos com a alteração nessa lei, foi sancionada dia 26 de março de 2015, né, que mudou o artigo 1º, o inciso 1 do artigo 2º, e na época eu até mandei essa informação para a aviação presidente, né, que se colocasse em cada abrigo, né, aquela placa, igual a Damires falou, que não fosse o painel digital, mas que fosse pelo menos informativo, os principais logradouros que integram o itinerário das linhas de ônibus. Isso até mesmo para poder ficar mais fácil para os nossos munícipes também e para também aquelas pessoas que nos visitam, né? Tem muita gente que vem de fora visitar seus familiares e muitas das vezes não sabe o itinerário dos ônibus, né? E também é possível colocação dos horários. Então, já é lei, né? Deus dia 26 de março de 2015, mas infelizmente, como sempre, muitas das leis nossas que nós fazemos aqui não são cumpridas, né? A gente fica chateado porque é uma lei que traz benefício para os nossos cidadãos. E também eu alterei o artigo 3º, que era de 2 UFMs, né, que é a unidade fiscal do município, eu coloquei como se fosse 30 UFMs a penalização para a empresa se ela não colocasse. E até o momento não colocou. Se a gente for cobrar isso aqui, a gente, né, a gente acaba de... Essa palavra, Excelência. Vossa Excelência tem a parte. Deixa eu falar para você, é isso que a gente faz. Vem aí o novo contrato, acho que 31 de março está chegando aí, né, que a gente cobra uma baita de uma atitude sua, né, que a gente põe essa lei em prática, porque é aquilo que eu disse. Senão não adianta nós fazermos leis, ela não ser fiscalizada, ela não ser cumprida, nós vamos ficar aqui à mercê de fazer as leis. E que seja cumprida, parabéns, uma baita de iniciativa, e eu acho que a gente tem que cobrar isso mesmo, nessa assinatura desse novo contrato, dessa nova licitação, para que cumpra, porque isso só leva benefício para a comunidade. Justamente. Essa lei, a gente elaborou essa alteração, até mesmo, igual eu falei, talvez a pessoa vai lá no bairro Santa Matilde, né, tem que pegar um ônibus, talvez tenha um horário, um outro itinerário, que não vá diretamente para o bairro Santa Matilde, mas vai para o São João, um local mais próximo à rua, que já é perto do bairro Santa Matilde. Então, para poder trazer essa logística para os nossos cidadãos. Então, assim, igual você falou, vamos esperar a nova empresa, né, que ganhar aí a concorrência, começar a cobrar deles, até mesmo já passar isso também para o executivo. Eu vou até fazer isso aqui, Vato. Vou estar encaminhando isso para o executivo para a próxima empresa que for vencedora, ela poder cumprir isso aqui e trazer um pouco mais de tranquilidade para os nossos munícipes, né? E uma coisa eu falo para todos, hoje eu estou conversando com uma determinada pessoa, falando aqui rapidamente aqui do transporte coletivo, igual muitos falam que não tem empresa interessada, né, é difícil. Eu estou em conversação com uma determinada pessoa, está até aqui no meu WhatsApp, que acabou de mandar aqui, que quer conversar pessoalmente comigo, e que dependendo, né, vai ver se vai participar, que já colocaria de imediato dentro do nosso município 50% da frota 0 quilômetro. Então, assim, vou sentar, vou conversar com essa pessoa para ver, né, o que eles têm para propor para a Lafayette, e aí a gente vai encaminhar eles aí para poder, né, participar do edital, o que for, para poder, quem sabe, se a empresa ganhar, vai, né, trazer um pouco mais de tranquilidade aí para as pessoas que necessitam do transporte coletivo. Né? Que Deus abençoe. Continue a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Sandro José. Boa noite a todos novamente. Quem dera se a gente vivesse essa realidade que a gente está discutindo aqui, né? Transporte público de primeiro mundo, onde é que eu pudesse entrar dentro de um ônibus, não precisasse mostrar nem pagar passagem, porque eu teria consciência do que o meu cartão estava abastecido e que quando eu passo o cartão, automaticamente é cobrado. Né? Isso acontece assim na Noruega, na Suécia. Aqui no Brasil a empresa vai quebrar. Às vezes,
a gente tem que ponderar algumas situações. Eu falei na tribuna a respeito do GPS nos ônibus, para a gente ver o itinerário através do aplicativo. Deve ter uma semana e meia. Falei sobre a questão do preço da passagem. Nós discutimos sobre a condição das vias de Lafayette em relação àquilo. Porque pode colocar ônibus novo, sim. Vai demorar um pouco mais de tempo para começar a quebrar. Mas vai quebrar. Vai quebrar. Então é preciso que se faça, e aí eu vou relembrar, que se faça um estudo logístico da coisa para entender o trânsito de Lafayette. No horário de pico, é preciso ter 2 ônibus colados um atrás do outro para ir para o Paulo VI. Estou mentindo, vereador Erivelto? Para ir para o São João, vereador Vado, precisa de ter 2 ônibus seguidos. Daqui a um tempo nós vamos ter gente surfando em cima dos ônibus. Então é preciso ter um trabalho de logística. Na hora que precisa ter mais ônibus, a gente tem mais ônibus. Na hora que precisa ter menos ônibus, a gente tem menos ônibus. É preciso fazer uma rotina. É preciso que a prefeitura também assuma sua responsabilidade de ter um apontador. Os vereadores mais novos aqui não vai lembrar, mas o vereador Vado lembra muito bem. A gente aqui na praça, né, Vado? Tinha um indivíduo, funcionário da prefeitura, todo ônibus que passava, ele anotava o horário que chegava, que é o horário que ele saía. E se ele não cumprisse o horário, a prefeitura multava. Não é, vereador Vado? Mas não, hoje é assim. Eu faço contrato e a coisa segue do jeito que dá. Se der, bem. Se não der, amém. A pergunta é, tem 3 meses que a presidente está quebrada? Tem 3 meses que não se paga o fundo de garantia dos funcionários? Tem 3 meses que a gente encontrou o caos? E digo, não responsabilizo totalmente o indivíduo que pegou a presidente agora não. Eu acho que ele foi enganado. Não sei. Eu acho. Eu acho que mostraram para ele uma fotografia, né, só do pescoço para cima. Do pescoço para baixo não deixaram ele ver. Então, todas essas nossas colocações, elas são importantes. Nós temos uma lei que obriga a ter iluminação pública nos pontos de ônibus, óleo de Gagé, óleo de Rancho Novo, no trevo de Rancho Novo, óleo no trevo da entrada do Montiville, do Paulo VI. Tem uma lei, de minha autoria também, complementando essas leis que nós fizemos na época, vereador Fernando Bandeira, para tentar melhorar a qualidade de vida. O ônibus não tem nem braille, para o passageiro saber se ele está subindo no ônibus certo ou se ele está subindo no ônibus errado. Isso tudo gera um aumento de custo. Então é bom a gente já ir conversando sobre esse assunto, porque não é responsabilidade dessa casa o custo da passagem de ônibus. O custo da passagem de ônibus é uma planilha apresentada pela empresa ao prefeito municipal e ao Conselho Municipal de Trânsito. E são eles quem aprovam se aceita ou não o valor. Porque senão a gente fica debatendo esse assunto aqui e fica parecendo que a gente vai resolver tudo. Que na verdade a gente queria ter né, essa capacidade de resolução, mas nós não temos. Nós temos a capacidade de cobrança e de sugestão. Então, quando vier essa empresa e que ela não vier com um preço de R$ 3,30, que ela vier com um preço de R$ 4,20, R$ 4,50, a gente tem que lembrar a população que esse custo é feito pela empresa com a responsabilidade do prefeito e do Conselho Municipal de Trânsito. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, não havendo que discutir em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento número 19, 2021, segue para providências cabíveis. Requerimento 021, 2021. Requer que seja encaminhado expediente para o secretário municipal de Educação, solicitando a revisão do calendário escolar, definindo o início do semestre letivo em fevereiro de 2021,
o que garantirá renda para vários servidores contratados, assim como minimizará prejuízos pedagógicos para os alunos. Ante a conhecida improdutividade de dia escolar em sábados e feriados, além de ser extremamente desgastante para os professores o término do semestre letivo em 23 de dezembro. Requer também a elaboração de um planejamento para o início do ensino híbrido, priorizando alunos da educação básica que não possuem suporte familiar adequado, minimizando a desigualdade educacional provocada pelo ensino remoto. Vereador Pedro Américo. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 21/2021 em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Pedrinho. Esse requerimento é várias situações que vem acontecendo. O pessoal da educação, em geral, que são contratados, eles vão ficar sem receber mês de janeiro e fevereiro, vão receber praticamente só em abril, né? É questão de consciência, eles vão ficar sem salário 3 meses. E é pessoal que precisa do salário, fica buscando, pedindo a gente ajuda. E nós não temos o que fazer. E a aula começando em fevereiro, eles vão vai receber, ficar menos tempo sem ter salário. E também para os próprios alunos, professores em geral, e depois eles não vão ter que ter aula no sábado, feriado, né? Que vai ficar apertado para eles. Essa sugestão nós estamos dando. E também a questão de aula, mesmo, não é toda criança que tem condição de ter aula remota, que fala, né? Pela internet, tem criança que não tem condição nenhuma. Essa comunidade lá no Macu que nós fomos hoje, né, se não menosprezando ninguém, eles não têm internet, não tem nada. Entendeu? Tem que ter diferenciamento para os alunos estudar. Tem uns que tem que ser tratado com diferente. O Eduardo é professor, né? O Eduardo sabe disso. Aí essa é a nossa solicitação, questão de ver o que pode ser feito para melhorar. Que tem que tratar cada um do jeito que é, né? Tem uns que têm condições, outros não têm. A nossa sugestão é essa, pedido dos próprios pessoal da educação que nos procura, e a nossa sugestão é essa. Muito obrigado. Continua a discussão. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Erivelto. Sabidamente, em decorrência da pandemia, a respeito do Covid, atrapalhou os anos letivos. Por consequência, atrasou a formação educacional dos nossos jovens, prejudicou a forma de trabalho dos profissionais da educação. Desta forma, tem que urgentemente regularizar o calendário da educação municipal, seja para dar condições de aprendizado aos estudantes, para que não perca mais tempo na sua formação, que precede a formação profissional, seja para garantir o ano de trabalho daquele que depende e faz da educação o seu ganha-pão. Só isso só. Muito obrigado. Continua a discussão. Não havendo que discutir, em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 21/2021, segue para providências cabíveis. Requerimento 022/2021. Requer que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito solicitando que sejam enviados a esta Casa Legislativa as seguintes informações. Qual o valor gasto pelo município de Conselheiro Lafayette para a reforma do Hospital de Pronto-Socorro e quais serviços foram executados? Qual o valor foi gasto para a reforma do prédio e estruturação com equipamentos do Hospital São Camilo para que nele fosse alocado o hospital de campanha para combate ao novo coronavírus? Informa-se o município de Conselheiro Lafayette efetuou alguma reforma ou contribuiu financeiramente para ampliação dos leitos para receber pacientes acometidos pelo novo coronavírus no Hospital e Maternidade São José. Caso as respostas aos questionamentos acima relacionados sejam positivas, seja enviada a esta Casa cópias de documentos comprobatórios. Vereador João Paulo. Em discussão, requerimento 022. Não havendo o que discutir, em votação, os vereadores que concordam com a proposição permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 022/2021, segue para as providências cabíveis. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 023/2021.
Requerimento 023/2021. Requer que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito solicitando que sejam enviadas a esta Casa Legislativa informações se o município de Conselheiro Lafaiete recebeu materiais e ou insumos oriundos do governo federal, governo estadual ou de parcerias público-privadas para o combate ao novo coronavírus. Caso positivo, relacione os materiais e ou insumos recebidos, bem como informe qual a destinação dada aos mesmos, assim como envie cópia de documentos comprobatórios. Vereador João Paulo. Em discussão, requerimento 023/2021. Não havendo o que discutir, em votação, os vereadores que concordam com a proposição permaneçam como estão. Requerimentos... Aprovado requerimento 023/2021. 023/2021. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 024/2021. Foi não, agora é o 24, tá certo. Tá certo. Se ele é agora o 24. Requerimento 024/2021. Ó, senhor presidente. Não, dispensar da ordem, já. Requerem que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal requerendo a instalação de barreiras de fiscalização sanitária nas entradas de acesso à cidade para impedir o avanço da pandemia do Covid-19 e solicitando as seguintes informações. Tem os setores competentes a possibilidade de implementar a ação de barreiras sanitárias nas vias que dão acesso à cidade? Se não, pode especificar qual o impedimento dessa ação a ser implantada? Demais informações que julgarem importantes, ressaltar. Vereadora Damires Rinaldi e vereador Vado Silva. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 24/2021. Em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Damires. Esse requerimento, prezados vereadores, ele foi principalmente por termos, cada vez mais a necessidade de proteger a nossa cidade. A gente vem falado e recebido muita pressão do comércio, muita pressão das academias, muita pressão de todos os lugares que estão fechados por causa da circulação de pessoas. Então, pensando da mesma forma que outros municípios tiveram essas barreiras sanitárias para coibir a circulação de pessoas que vêm de outros municípios para o nosso, foi pensado dessa forma e foi pedido. Eu peço o apoio dos senhores para aprovar o requerimento, exatamente para que nós tenhamos essa consciência, essa barreira sanitária diante do nosso município. Nós sabemos que são 3 praticamente entradas difíceis de serem controladas, tanto que a gente, no próprio requerimento, a gente pede esclarecimentos do município pela possibilidade, porque nós sabemos que a contingência de pessoas que trabalham nessas barreiras, talvez nós não teríamos, mas por nos preocuparmos com a nossa população, com o nosso comércio, com toda a nossa circulação de pessoas no nosso município, que eu peço o apoio dos senhores. Muito obrigada. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador professor Oswaldo. Boa noite a todos. Quero parabenizar os autores do requerimento e desejar sucesso. Espero que tenham aí uma resposta satisfatória do poder público, porque eu já conversei algumas vezes com o poder público, sugerindo, inclusive apresentando um plano de ação de empresas da nossa cidade, preocupados com esses pontos de contaminação, fechamento de comércio, bares, restaurantes, academias, uma coisa reflete muito na outra, mas tem meu total apoio e espero realmente que vocês obtenham sucesso. Inclusive, eu tenho até, não sei se por questões emergenciais haverá necessidade de apresentação de orçamentos, mas eu tenho até empresas de Conselheiro Lafaiete prontas para executar esse tipo de trabalho. Então, a gente valorizar uma empresa da nossa cidade, eu acho que dá um impacto assim, bem mais positivo na possibilidade da gente poder ter como realidade essa barreira sanitária. Muito obrigado. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Sandro José. Boa noite a todos novamente.
eu vou fazer a seguinte consideração. No primeiro fechamento da cidade, no primeiro lockdown, os vereadores que estavam nessa casa lembram. Eu não esqueci, e me perdoe a pessoa pelo nome, porque tem me falhado a memória, me procurou querendo fazer a limpeza dos principais pontos de Lafayette com a higienização de uma água preparada para isso. Eu consegui, junto com essa equipe, que eram bombeiros voluntários e mais esse senhor, eu tenho quase certeza que Alexandre, mais de 20 caminhões de água cloretada para poder fazer o combate no coronavírus. Na época, procurei o senhor prefeito municipal, ofereci a ele a oportunidade de conversar com essa pessoa, com o intuito de fazer uma limpeza, vamos dizer assim, semanal, naquele ponto, terminal rodoviário, nos dois, tanto no urbano quanto no interurbano, na praça aqui em cima, no pronto-socorro, em frente aos hospitais, de forma, pelo menos a poeira, já que tem uma série de fatores que podem influenciar. Nós não obtivemos do prefeito à época nem a resposta. Nem a resposta. E me desculpe, vereador, mas nós fomos xingados no rádio porque a gente não tomava providência. Só que a gente não queria causar caos na cidade, porque a coisa já estava feia, e se a gente falasse que tem gente que queria que ela ficasse pior, o trauma ia ser maior. Então, às vezes, a gente cala para poder resguardar a população. Não vai acontecer a barreira sanitária. Em Lafayette, é praticamente impossível fazer desse jeito, nas entradas. Se nós considerarmos a 040 como entrada principal, se a gente começar a contar do Paulo VI para cá, até na barreira, a gente tem mais de 20 entradas e saídas. Se nós formos considerar São Vicente, Ouro Branco, a entrada do Gagé na usina de asfalto, mais a estrada de Taverava, então, São Dimas. Então, assim, no meu ponto de vista, isso já deveria ter sido uma coisa planejada e preparada a longo prazo. Penso eu que, para que as coisas voltem ao normal e a gente possa ter um comércio funcionando, criar várias barreiras, fechando determinados pontos, para acesso ao centro de Lafayette. Você pode colocar na boca do túnel, de acesso ao Camelô, na Dias de Souza, na subida da Homero Seabra, na subida da deputada Antônio Franco Ribeiro, na subida da Travessa Jacinto Siqueira, fechar lá em cima na Afonso Pena, fechar na Tavares de Melo e fechar na Barão de Coromandel. A gente fecha o centro de Lafayette para a gente ter um pequeno controle das pessoas que gostam de se aglomerar. Mas esse requerimento eu apoio, eu acho que já devia ter sido feito, já devia ter sido tomada, mas a resposta vai ser negativa. Eu só estou adiantando assim, mas é bom para a população ver que essa casa não está parada, que essa casa está preocupada. Mas já era para nós termos um plano de contingência, há muito tempo. Muito obrigado, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo que discutir, em votação. Vereadores concordam, permanece como estão. Aprovado o requerimento, segue para providências cabíveis. Requerimento 025/2021. Requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal, solicitando do mesmo informações a respeito da fiscalização das calçadas e dos passeios das ruas do município, bem como informações a respeito das irregularidades na construção desses. Vereador Erivelton Janho. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 25/2021, em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Erivelton. É importante manifestar sobre a situação dos passeios e das calçadas, que invade as vias de trânsito, dificultando o trânsito de veículo e o trânsito do cidadão. Nas próprias calçadas, muitas vezes tem dificuldade de deslocar pelas calçadas devido à altura das rampas,
garagem, que certamente não estão nos parâmetros estipulados pelas leis que definem as regras específicas. Então, eu acho muito importante aí o apoio dos vereadores nessa situação, porque há pouco tempo uma pessoa me procurou, agora na primeira semana aí de mandato aqui na Câmara, me procurou que há uma rampa numa rua, a rua escorregadia por causa das pedras, né? Ela teve que jogar para o canto, na hora que ela jogou para o canto, a rampa estava no meio da rua, ela passou na rua, arregaçou o carro todo, o carro praticamente virou de lado assim. Então foi uma situação que ela ficou com bastante medo, ficou com medo de machucar. E isso, dessa situação dessas rampas, a gente vê na cidade toda. Então eu acho que o apoio de vocês aí nesse requerimento aí para que seja passado é muito importante aí para a cidade. Muito obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra o vereador professor Oswaldo. Boa noite a todos novamente. Vereador Elivelto tem meu apoio a esse requerimento. E, na verdade, o que falta é fiscalização. Ponto. Seja na área da construção civil, pós. Né? Eu fiz aqui uma audiência pública com os deficientes visuais e muitos pontos foram colocados, principalmente nos passeios. Alguma coisa já está acontecendo, igual o piso tátil, por exemplo, já é uma realidade. Foi discutido sinal sonoro em semáforos, enfim. Mas é o dia a dia mesmo, a gente andando ali na Afonso Pena, na Melo Viana, na Getúlio Vargas, centro, coração da nossa cidade, é que a gente se depara com a maior falta de respeito e fiscalização do poder público. Como se não bastassem os obstáculos, né, do próprio degrau, a própria rampa. Os comerciantes hoje, eles divulgam a sua marca com bandeirolas. Essas bandeirolas nos passeios, faixa de pedestre. Eu me lembro de ter visto uma reportagem do jornal Correio da Cidade, a foto era justamente isso, a faixa de pedestre e 2 bandeirolas no passeio, né, no término da faixa de pedestre, de lojas ali na galeria, aquela galeria da Plana, ali mesmo. E se vocês passarem lá amanhã, muito provavelmente, mesmo em onda vermelha, essas bandeirolas devem estar lá. Então, falta fiscalização. A gente tem que cobrar, né? Existe, pela lei municipal, um vão, né? um espaço de 1,20 m ou 1,50 m? Tem que ter no passeio, 1,20 m? Eu acho que é 1,5 m. 1,5 m. Eu já sopraram 1,10 m aqui, 1,20 m, enfim. Mas tem que ter esse vão para um deficiente visual, para um cadeirante, e isso não é respeitado, né? Então, muito importante esse requerimento e aguardamos aí a resposta do Executivo. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Continua a discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Damires, depois eu passo a Vossa Excelência, Sandro. Vou passar rapidamente, vereador Sandro, só para complementar o que o vereador Oswaldo mencionou em relação aos deficientes visuais em si. Eu estive recentemente no Instituto Olhos Dalma, né, na Fundação Olhos Dalma, e como é dificultoso para quem carece dessa deficiência visual em si, e essas placas prejudicam muito essas pessoas de locomoção. A gente já não tem uma cidade acessível, e ainda tendo a dificuldade dos comércios em si, de colocar placas, de colocar qualquer coisa que dificulte essa locomoção, é extremamente dificultoso mesmo a viver no nosso município dessa forma. Obrigada. Com a palavra, vereador Sandro. Obrigado, senhor presidente. A gente não pode deixar de ressaltar a importância disso. Mas Lafayette toda é assim. E aí a gente não pode falar que é o comércio, não. Né? Eu tenho um problema no meu passeio. Eu preciso fazer uma correção nele. Ele não é tão grave, mas eu preciso fazer uma correção. E eu tenho certeza que a maioria dos senhores deva ter algum problema no passeio. Primeiro porque Lafayette é uma cidade que foi construída assim a toque de caixa. Tem passeio que tem 2 palmos e um poste. Né? Aquela questão do passeio ter 1,50 m, em Lafayette eu acho que é utopia. A não ser que a gente comece a adotar via, como é que fala? Mão única. Aí a gente consegue alargar os passeios. Mas ainda não encontrei um prefeito que tivesse tamanha coragem, não.
Segundo ponto, a legislatura passada, salvo engano, veio um senhor muito respeitado na cidade, nessa casa, sentado ali, do nada ele levantou e começou a reclamar sobre mobilidade, sobre a questão dos passeios. Ele tem uma dificuldade para locomoção. O vereador João Paulo lembra, o vereador Fernando Bandeira lembra, de vizinho seu lá de região. E aí eu fiquei curioso e fui na casa desse indivíduo para ver. No portão da garagem dele tem 1 metro para o outro passeio de cima. Tem a garagem. A rampa é um morro mais a pique. O passeio, salvo engano, era daqueles pisos que parecem ser antiderrapantes. Fazia aquela curva. E no meio da curva cheio de degraus. E o cara estava aqui reclamando do passeio do outro. Eu estava esperando ele voltar aqui, porque eu ainda tenho as fotografias no meu celular. Porque a gente, eu tenho uma preocupação muito grande com isso, da gente ser um pouco também de exemplo, né? E a gente comete mais erros do que os outros, porque a gente está mais, mais na vitrine. Mas é preciso fazer o que eu propus fazer com a aviação, presidente, com o transporte. É preciso trazer pessoas que entendam realmente da lei, e se a gente não sabe fazer, a gente copia. Faz como fez Belo Horizonte. Ficou em planejamento durante 5 anos, implementou o plano de mobilidade urbana e deu um prazo de 5 a 10 anos para poder corrigir tudo. E quem não corrigisse dentro daquele prazo, multa pesada. Por quê? A questão não é só fiscalização. A questão é o nosso código de postura. Porque se eu permito o cara fazer a casa alinhada na rua, e é uma rua a pique, ele vai estender a rampa para poder entrar. Eu tenho que obrigá-lo a fazer a garagem lá dentro, que a rampa seja dentro do terreno dele. Então nós temos que mudar o nosso critério de aprovação de projetos arquitetônicos. Eu não posso permitir que o cara invada a calçada para fazer uma extensão da casa dele. E é isso que a gente vê. A gente vai descer algumas ruas, como Antônio Amaral, como... Bom, a gente que anda na cidade, a gente sabe. É esse risco mesmo. A gente já viu carro capotando, por exemplo, na rua do Barreto, naquela passagem de nível ali da MRS, que vai para a rua do Barreto, ali saindo do Nossa Senhora da Luz. Por causa de quê? Acessibilidade. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vado, depois eu passo a Vossa Excelência, vereador Oswaldo. A gente nota não só o deficiente visual. Você vê hoje que o cadeirante é privado dele sair da parte de baixo para a parte alta da cidade. Não existe. Eles me colocaram lá um elevador para que se vá à biblioteca, que hoje está na antiga estação ferroviária. E a gente nunca notou e nunca teve interesse, principalmente pelo lado do cadeirante. Porque hoje eles são privados de sair da parte de baixo para ir na parte de cima, parte alta da cidade. O porquê de não, daquele canto, o porquê de não esse elevador lá no canto, tirar aquele elevador que vai privilegiar, ou constrói um outro elevador lá no canto, que ele vai dar acesso aos camelô e vai dar essa mobilidade aos cadeirantes. Mas, infelizmente, a gente não vê isso, não vê a preocupação. Então, a gente, né, parabeniza você, Erivelto. Eu acho que a gente tem, sim, que tomar providências e rápidas. Continua a discussão. Com a palavra, vereador professor Oswaldo. É só para justificar, porque eu chamei de bandeirola, mas eu não sei se o nome técnico é esse, não. Né? Parece uma vela, todo mundo sabe do que eu estou falando, mas eu usei a palavra bandeirola, mas, na verdade, eu não sei, né, como o nome técnico que se dá aquele tipo de propaganda. Continua a discussão. Essa palavra. Com a palavra, vereador Pastor Angelino. Muito pertinente essa sua ideia, muito boa. Só que o mais interessante, que nós estamos aqui, é uma casa de leis. Eu quero classificar como um desrespeito muito grande do Executivo nas leis que são feitas
aqui dentro dessa casa ser descumprida. Por quê? Porque todos os senhores sabem muito bem que qualquer irregularidade que qualquer um de nós vamos cometer, nós iremos ser punidos, né, de acordo com a lei. E dentro dessa casa de leis, cria-se as leis para que ela seja cumprida. Então, se tem lei dentro da cidade, a lei precisa ser cumprida. A lei precisa ser cumprida na íntegra. Nós não podemos aceitar que as coisas aconteçam na cidade e achamos isso de forma normal, tranquila. Não, senão não vale a pena criar leis. Criar leis com qual finalidade? Para que elas não sejam cumpridas de acordo? Então, é muito interessante isso. As pessoas que são deficientes visuais sofrem com isso, os cadeirantes sofrem com isso, mas que realmente possa vir e que nós possamos cobrar e que a fiscalização do Executivo possa realmente estar em atividade, realmente, para que isso possa ser sanado da nossa cidade. Obrigado. Não havendo o que discutir, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 25/2021, segue para providências cabíveis. Requerimento 029/2021. Requer que seja encaminhado o expediente ao prefeito municipal solicitando informações sobre repasses da Lei Candir para o município, tendo em vista a Lei Complementar 176, de 29 de dezembro de 2020. Ressalta-se que, para receber os recursos, o gestor municipal deve acessar o sistema de informações contábeis e fiscais do setor público brasileiro e assinar renúncia de direito de ações contra a União. Cumprindo o papel que me foi incumbido pela população de Conselheiro Lafaiete e, na prerrogativa funcional de fiscalização dos atos do Poder Executivo, questiono: a Prefeitura optou pelo recebimento dos recursos da Lei Candir? Se optou por receber referidos recursos, qual o valor renunciado em ações contra a União? Qual a previsão de recebimento dos referidos valores? Caso não tenha optado pelo recebimento dos recursos da Lei Candir, qual o valor que deixaria receber? Vereador Professor Oswaldo Barbosa. Em primeira e única discussão e votação, requerimento 29/2021, em discussão. Não havendo que discutir, em votação, vereadores concordam, permanecem como estão. Aprovado o requerimento, segue para providências cabíveis. Requerimento 030/2021. Requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal solicitando informações sobre convênios, contratos de repasse e outros instrumentos congêneres, em que os recursos serão transferidos pela União, tendo em vista o Decreto Federal número 10.594, de 29 de dezembro de 2020. Ressalta-se que o referido Decreto Federal prorrogou de ofício a vigência de contratos para transferência de recursos da União. Cumprindo o papel que me foi incumbido pela população de Conselheiro Lafaiete e na prerrogativa funcional de fiscalização dos atos do Poder Executivo, questiono se há e quais são os convênios, contratos de repasse, termos de fomento, termos de colaboração, termos de parceria, termos de compromisso e outros instrumentos congêneres, celebrados pelo município e órgãos e entidades da administração pública federal, que terão sua vigência prorrogada? Se sim, quais os valores estão previstos para o município receber? Vereador Professor Oswaldo Barbosa. Em primeira e única discussão e votação, requerimento número 30/2021, em discussão. Essa palavra, senhor presidente? Com a palavra, vereador Professor Oswaldo. Boa noite a todos novamente. Esses requerimentos 29 e 30 de minha autoria, eles tratam de repasses da União para o município. A Lei Candir e o Decreto Federal 10.594. Um trata das questões de transporte intermunicipal e interestadual, e o outro de contratos, convênios, parcerias. E
Pelo esse decreto, ele foi prorrogado, o governo federal prorrogou esse decreto. Então, a minha intenção aqui é buscar informações sobre se ainda há esses convênios junto ao governo federal, qual valor foi disponibilizado para o município e aonde especificamente esse valor está sendo aplicado. Muito obrigado. Não havendo o que discutir, em votação. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento 30 de 2021. Segue para providências cabíveis. Solicito ao seu secretário que proceda à leitura da ordem do dia da próxima sessão e, em seguida, faça a chamada dos senhores vereadores. Ordem do dia para a sessão de terça-feira, 26 de janeiro. Requerimento 020-2021. Requer que seja encaminhado expediente à Prefeitura de Conselheiro Lafaiete para elaboração de projetos de lei que obrigam os responsáveis por novos empreendimentos imobiliários, especialmente aqueles empreendimentos que praticam a venda de lotes e providencia a infraestrutura nas vias de acesso ao futuro bairro ou empreendimento, no mínimo nas mesmas condições do novo empreendimento que está sendo criado. Vereador Vado Silva. Requerimento 026-2021. Requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal para sugerir à empresa Localix que faça a distribuição dos bairros da cidade de Conselheiro Lafaiete em regiões e, paralelamente, crie equipes de trabalho para cada região, composta por funcionários que tenham sua residência em algum dos bairros daquela região. Vereador Vado Silva. Requerimento 31/2021. Requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal solicitando informações sobre os conselhos municipais. Vereador professor Oswaldo Barbosa. Requerimento número 032/2021. Requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal solicitando do mesmo informações sobre a fiscalização em face das empresas de emplacamento de veículos. Professor Oswaldo Barbosa. Requerimento número 036/2021. Requer que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito municipal a fim de verificar a possibilidade de realização de um feirão de IPTU. Vereador Pastor Angelino. Requerimento número 037/2021. Requerem o encaminhamento do expediente ao prefeito municipal solicitando a análise de viabilidade do decreto para o funcionamento das atividades do Centro de Formação de Condutores. Vereadores José Laporte, Erivelto Jame, Pastor Angelino e Vado Silva. Requerimento 040/2021. Requer que seja encaminhado expediente ao prefeito municipal solicitando as seguintes informações. Atualmente, contas monitoras de educação inclusiva encontram-se contratadas. Vereadora Damires Rinarli. Requerimento 041/2021. Requer que seja enviado o expediente à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social para que informe quanto aos benefícios eventuais do auxílio funerário. Vereador Fernando Bandeira. Vereador Presidente João Paulo. Presente. Vereador André Menezes. Presente. Vereador Pastor Angelino. Presente. Vereadora Damires Rinaldi. Presente. Vereador Erivelto Jaime. Presente. Vereador Professor Eustáquio. Presente. Vereador José Laporte. Presente. Vereador Vado Silva. Presente. Vereador Professor Oswaldo Barbosa. Vereador Pedro América. Vereador Renato Pelé. Presente. Vereador Sandro José. Presente. Vereador Fernando Bandeira. Presente. Encerrada essa sessão, convocamos os senhores vereadores para a próxima terça-feira, dia 26 de janeiro, às 19h30. Uma boa noite a todos.